Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos mudar o nosso tema da narrativa, tá? Hoje vai ser a narrativa de ficção científica, tá? Olha só, ficção científica, o nome ajuda, não é científico, não é? Tem a ver com ciência. E a narrativa é o que nós já estudamos mesmo, tá? É o texto narrado, contado, certo? E a ficção é criação, invenção, tá? É aquele texto irreal. A ficção é mais no sentido de, o autor escreve no sentido de entreter, tá? É aquela linguagem criativa, carregada de significados, tá? Que você se envolve. A ficção tem a ver com essa criação, com essa irrealidade, tá bom? São aqueles livros, aqueles filmes que a gente assiste e que diverte, não é? Que você fica encantado com aquelas histórias. Isso aí é o escritor, não é? Então, porque aí ele escreve, ele narra, mas narra com criatividade. Agora, a ficção científica, ela tem uma particularidade. A ficção científica, ela não é real, mas o tema dela, o tema da ficção científica, é plausível. O que é algo plausível? É que pode não ser uma verdade agora, mas quem sabe um futuro distante, entendeu? Então a ficção científica, ela é plausível, é uma ficção, mas é plausível, quer dizer, no futuro ela poderá ser uma verdade, porque ela tem uma base científica, tá certo? Então, a ficção científica, uma característica, ela tem base na ciência. Então, quando você lê um texto fictício que tem a ver com a ciência, não tenha dúvida, é classificado como ficção científica. Ela propõe-se a ser plausível. Agora, ela não é verdade agora, mas no futuro distante poderá acontecer. Por exemplo, um robô, vamos dizer, um robô que faz as tarefas domésticas em casa. Pode não ser verdade agora ou não acontecer agora, mas no futuro distante isso poderá acontecer. Então, ela tem uma explicação ou um argumento científico, ou pelo menos racional. Apesar de ser uma ficção, mas a explicação, a base científica é racional, tá? Então, veja, os temas da ficção científica geralmente são esses, ó, uma ambientação futura, tá? Ou uma ambientação passada, inteligências não humanas, inteligências humanas, superposição, certa ou errada, criador e criatura. Então, vamos falar um pouco de cada um, tá? Essa ambientação futura. Como pode ser um texto com base nessa ambientação futura? São histórias que têm a ver com civilizações intergalácticas, guerras espaciais, fenômenos naturais desconhecidos, episódios pós-apocalípticos. Então, isso aí são ambientações futuras. É uma ficção, ela pode não ser verdade agora, mas quem sabe no futuro distante. Agora, essa ambientação passada, como se pode criar uma história com esse tema? São civilizações pré-históricas, medievais, surgimento de mundo. Então, são histórias dessa natureza. Os temas como inteligências não humanas são histórias que envolvem alienígenas, robôs, ciborgues, que são misto de criaturas humanas e robóticas, máquinas,
tá? Inteligências humanas são os gênios, os cientistas, os médicos e etc, né? Tem muitas inteligências humanas. Superpoção, certa ou errada. Como se pode criar histórias? São poções que criam vilões ou super-heróis com superpoderes, inteligências laboratoriais, tá? Criador e criatura. São temas como criador e criatura, miniaturização e informática. São supercomputadores, tá? Então, veja, se pedir uma característica, a gente nunca pede uma, pede 3, por aí, né? Da ficção científica. Você pode dizer assim, ó, o texto tem base na ciência, o texto propõe a ser plausível, que plausível ele pode não acontecer agora, mas um futuro distante, tem uma explicação ou um argumento científico, tem um argumento racional. Veja que os textos escritos, eles têm base na racionalidade, nunca é assim um texto muito fora de explicações científicas, tá certo? Então, o texto que a gente vai ler agora, o tema dele tem a ver com inteligências não humanas, né? São robôs, né? Inteligências artificiais. Então, vamos ler agora, tá certo? Então, preste atenção à leitura do texto e vamos lá. Esse texto foi retirado do nosso livro, que nós, agora que estamos trabalhando, Histórias de Ficção Científica, tá? Então, vamos ler. 2380 depois de Cristo. O Homo sapiens é declarado extinto. Depois de uma década de buscas meticulosas das montanhas tibetanas até as selvas tropicais brasileiras, tornou-se oficial hoje, em 2380. Não há mais seres humanos na Terra. Suponha que eu tenha de considerar isso como um golpe pessoal, disse a antropóloga doutora Márcia Raimon, cérebro nuclear positrônico do Instituto de Estudos Retrógrados em Berlim. É claro que ainda temos tecido humano no laboratório e poderíamos clonar tantos espécimes do Homo sapiens quantos quiséssemos. Mas se aquela espécie sempre foi conhecida principalmente por sua atividade cultural única. Não posso entender de onde vem tanta preocupação, declarou Rita Srivasan, atriz, modelo fotográfico e periférico de computador. Inteligências artificiais, IAs, adoram assumir a forma de corpos humanos, como no meu caso. Sou ótima em muitas atividades humanas, como espirrar, dormir, atuar, enquanto as inteligências artificiais honrarem as suas origens, você verá um bom número de inteligências desencarnadas passeando por aí em forma humana. É nisso que está toda a diversão. A atual IA, que é a inteligência artificial, patrocinadora da atriz, fez notar ainda, via telepatia sem fio, que os ocasionais braços ou cabeças extra da senhorita Srivasan deveriam ser vistos como sinal de vigor criativo e não como uma violação de alguma forma humana ultrapassada e supostamente padrão. Um levantamento mundial de conteúdos de crânios feito em abril de 2379 não revelou nenhum cidadão vivente
com menos do que 35% de gel encefálico cultivado. É isso o que fez a questão entrar na minha cabeça, declarou o estatístico Pierre Euler, a identidade principal de uma mente grupal cooperativa de matemáticos da Academia Bourbaki, em Paris. Não vejo como você pode declarar qualquer entidade humana quando o cérebro dela é uma estrutura gelatinosa e cada célula de seu corpo contém uma grande quantidade de cadeias extras de DNA de nível industrial. Não apenas a humanidade está extinta, mas quase todas as pessoas, entre aspas, vivas hoje deveriam ser classificadas como uma espécie singular, pós-natural e única no gênero. Eu nasci humano, admitiu o músico clássico de 380 anos de idade, Soin, falando do seu tanque de suporte de vida em Xangai. Cresci como um ser humano, parecia uma coisa bastante natural na época. Por centenas de anos, no circuito de concertos mantido pelo governo, me apresentei como humanista, usando as mesmas aspas do meu amigo Pierre, apoiando e promovendo a alta cultura humana. Mas, a esta altura, devo ser honesto, o gel encefálico é um material imensamente melhor do que aqueles neurônios cinza e grudentos. Você não pode se tornar um artista sério e profissional sem usar nada além do tecido animal na sua cabeça. É simplesmente um absurdo. Deslocando suavemente seus tecidos enrugados com correntes mornas de fluidos de apoio, o ancião da música continuou. Mozart foi uma criatura muito sem graça para os nossos padrões modernos, mas graças ao gel encefálico, ainda consigo injetar vida nas composições primitivas dele. O grupo cientificamente mais avançado da pós-humanidade, os pioneiros hemo-nadadores nos seus castelos cristalinos de nuvem, na nuvem de Oort, esfera de asteroides e objetos menores compostos principalmente de gases congelados que, segundo os cientistas, é onde se formam e partem os cometas, não foram alcançados para declarar sua opinião na Conferência das IAs. Então, o texto é uma ficção científica, não é? Uma ficção científica porque tem base na ciência, propõe a ser plausível. Veja, essa suposição deles de virarem assim, da extinção do ser humano e todos se tornarem robôs, pode não ser uma realidade agora, mas ninguém sabe o futuro, com os estudiosos aí. Então, é uma ficção científica, tá? Tende a ser plausível. Então, tem uma explicação ou um argumento científico, tá? E as explicações têm base, assim, no racional, tá bom? Então, veja, a ficção científica, conhecida como a fantasia a respeito da ciência, a ficção científica é uma característica dentro dos gêneros literários. Pode ser drama, pode ser policial, aventuração, terror, romance, qualquer um desses temas literários, desses gêneros literários, poderá se fazer ficção, tá? Ou a polícia mesmo, uma descoberta, uma análise do cadáver, ou mesmo de arma, ou tem a ver com a ciência. Então, apresenta histórias fictícias, mas cuja ficção propõe-se a ser plausível, quer em uma época e local distantes ou próximos.
A ficção científica tenta convencer seu público de que as ideias que apresenta podem não ser possível no contexto atual, mas poderia ser, valendo-se de uma explicação ou de um argumento científico, ou pelo menos racionais. Então, veja, essa história ela pode não ser real agora, mas eles tentam, né? O autor ele tenta argumentar como é verdade, com base em argumentos, com base na racionalidade, na ciência. Ele tenta explicar e passar como se essa verdade como pudesse ser uma verdade, ou agora, em tempo futuro, ou quem sabe, distante, um futuro distante. Essa é a característica do texto científico. Então, para validar algo que não é plausível no momento atual, a ficção científica recorre aos temas. Aí eu já falei para vocês, né? Poderia ser o tema da ambientação futura, que é civilizações intergalácticas, guerras espaciais, fenômenos naturais desconhecidos, episódios pós-apocalípticos. Então, eles tentam escrever de um modo racional e para passar essa ideia assim de plausível. Pode não ser real agora, mas quem sabe no futuro distante. Ou essa ambientação passada, civilizações pré-históricas, a gente vê muito em filme, não é, da pré-história, aqueles animais. Então, eles tentando reviver aquilo, né? Surgimento de mundo, inteligências não humanas, alienígenas, robôs, né? Máquinas, inteligências humanas, gênios, grandes gênios, né? Cientistas, médicos, né? Superpoção, certo ou errado, aqueles filmes, né? Que aqueles heróis tomam aquela poção, não é? E viram super-heróis. Então, são temas dessa natureza. Criador e criatura, não é? Aquele livro que nós lemos, não é? Daquele médico que fez uma experiência humana, não é? Miniaturização e informática, supercomputadores. Então, tudo isso são características da ficção científica, tá certo? Então, a primeira questão, com certeza, se for na sua aliás, está aqui, ó, vamos lá, a primeira questão. Quais características específicas fazem do texto lido uma narrativa de ficção científica? Cite 3. Então, se você botar tem base na ciência, acertou. É plausível, quer dizer, plausível é uma coisa que não é real agora, mas quem sabe no futuro, né? Vale-se de uma experiência científica, né? Tem temas como ambientação futura, robôs, inteligências não humanas. São essas características bem rápidas assim para você colocar no seu texto, aí você vai citar com aquela resposta completa, tá bom? Mas vamos aqui a uma resposta completa. As narrativas de ficção científica integram um estilo de texto em que se percebe o relato de um evento que se assemelha ao campo das ciências. Em geral, como a descoberta de planetas, o desenvolvimento de tratamento de doenças e o progresso tecnológico. Nas narrativas de ficção científica, observam-se a utilização de uma linguagem mais acessível, o enredo objetivamente desenvolvido, a temática científica ou tecnológica, diálogos presentes e um cenário espaço-temporal descrito detalhadamente. Veja que aqui o tempo ele está 2300, né, no ano 2380. Então, nós estamos agora aqui.
em 2000. Vamos ver o título aqui. 2380 depois de Cristo, tá bom? Então, foi essa a primeira questão. Eu vou discutir aqui as perguntas com vocês, vamos fazendo juntos, e aí depois é postado no AVA as respostas completinhas, tá bom? Aí, quais temas da ficção científica você identificou no texto? Então, a temática desenvolvida no texto é voltada à realidade de um tempo futuro, em que os seres humanos estão interpelados pela inteligência artificial. Então, nesse texto aí, já não tinha mais o ser humano e só tinha mesmo as inteligências artificiais, né? Os robôs, tá bom? Vamos a 3. Como se classifica o tempo da narrativa? Justifique a sua resposta transcrevendo um trecho dele. Então, o tempo da narrativa. Veja, o tempo é psicológico, não é? Como se percebe no desenvolvimento de eventos que ocorrem em diferentes momentos. No 5º parágrafo, por exemplo, comprova-se o uso do tempo psicológico a partir da leitura do trecho, feito em abril de 2379, quer dizer, um tempo futuro, não é? Ele está pensando aí, não é? Tempo futuro, em que se vê um fato anterior desenvolvido após a definição do tempo da narrativa, tá certo? Então, é um tempo futuro, então, tempo psicológico, tá certo? Vamos a 4. Quais tipos de criatura constituem os personagens do texto? Explique. Então, os personagens do texto. Vamos descrever assim o tipo, né? Quais tipos de criaturas constituem os personagens do texto? Os personagens do texto são humanoides, criaturas tecnológicas chamadas de inteligências artificiais, né? Que se assemelham a seres humanos, mas na realidade são robôs. Então, é um texto científico, por isso as personagens são assim, né? Criaturas chamadas inteligências artificiais, tá bom? Vamos a 5. Qual era o tema da discussão entre os personagens da Conferência das IAs, das Inteligências Artificiais? Qual era o tema daquela conferência? Está no texto, não é? O tema discutido entre os IAs era a extinção de seres humanos. Vamos a 6. Na sua opinião, como os personagens do texto viam os seres humanos? Então, os personagens tratados no texto viam os seres humanos como criativos, tá? Como criativos. 7. Por que a extinção dos humanos foi um golpe pessoal para a doutora Márcia Raymond? Ela era pesquisadora, não é? Então, segundo Márcia Raymond, os humanos são seres criativos e apresentam cultura única, de modo que sua extinção reduziria o caráter inventivo da humanidade. 8. Segundo o texto, o que seria o gel encefálico cultivado? Aí explique. Então, para os humanoides, o cérebro é uma estrutura gelatinosa cujas células apresentam um potencial de DNA de nível industrial. Agora, 9. Pergunta: por que Pierre e Sun utilizaram as palavras pessoa e humanista, entre aspas, em suas falas? Explica o sentido de cada uma. Olha só, no desenvolvimento do texto, as palavras humanistas e pessoa são consideradas expressões irônicas.
Enquanto a expressão humanista significa favorável à inteligência e à criatividade humanas, a palavra pessoas se refere a todos os seres característicos daquela época em que se relata a história. Vamos a 10. O que era um absurdo para Sun Yat? 10. Para Sun, é absurdo se imaginar que, no intuito de se potencializar a imaginação criativa, seria possível se tornar um artista sério e profissional. Vamos a 11. Qual a semelhança e qual a diferença entre os personagens e os humanos? Cite-as. Então, diferença entre os personagens do texto e os humanos. Vamos lá. Diante da leitura do texto, percebe-se que as pessoas integram um grupo de seres mais racionais e com potencial criativo, baseado em critérios racionais e superiores aos seres humanos, enquanto os humanos estão voltados a uma certa de segurança, que seriam mais inventivos que os IAs. Então, os seres humanos seriam mais criativos, né, que os robôs, que são as inteligências artificiais. Vamos ao 12. Quem foi Mozart e como ele foi caracterizado no texto? É o 12. O trecho em que se fala de Mozart é considerado intertextual, tendo em vista que se refere à vida do grande compositor de música clássica mundialmente conhecido, né? Ele aí é intertexto porque se refere a outro contexto, não é? No caso, Mozart, que é o compositor de música clássica, não é? E pede também como ele é caracterizado lá no texto, ele caracteriza o Mozart como muito sem graça, né? 13. Qual o significado no texto das palavras destacadas em depois de uma década de buscas meticulosas, atriz modelo fotográfico periférico de computador, você verá um bom número de inteligências desencarnadas, o ancião da música continuou. Então, vamos pesquisar, não é? No dicionário, as palavras do significado de meticulosas, periférico, desencarnadas e ancião. Vamos lá. Meticulosas, detalhadas. Periférico, auxiliar administrativo em questão de informática. Desencarnada, virtual, não é? Ancião, senhor de idade. Quais elementos usados no texto existem no mundo real? Então, a referência aos asteroides, aos cientistas, montanhas tibetanas, florestas tropicais, isso é real, certo? Segundo o texto, a nuvem de Oort é ficção ou realidade? Embora os elementos que caracterizam a nuvem de Oort sejam verossímeis, a existência dessa nuvem na construção do texto é ficção e insere-se no cenário da ficção científica da narrativa, certo? Então, as respostas trabalhadas vai ser colocado no AVA só para você conferir, tá certo? Então, introduzimos a ficção científica, tá certo?
E até a próxima aula, então, tá? Vamos continuar com a ficção científica. Então, boa tarde e até a próxima.